Paz seja com todos, em nome de Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santos, reconhecemos, Senhor, que só o Senhor é Deus, a tua soberania, o teu poder, a autoridade que foi lhe dada nos céus e na terra e tudo que nela há. Adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Sim, meu Deus. Amados, não dê muita atenção ao som externo, tá bem? Ontem, o Espírito Santo me usou para fazer uma live falando sobre a comunicação, que muitas das vezes, quando nós estamos nos comunicando, preparando uma live, né, geralmente, ou isso seja na zona sonora, sintonia de uma rádio, às vezes tem ruído, assim como nós estamos ministrando a palavra de Deus, às vezes tem uma zoada externa, mas o que importa é o foco da mensagem, nós estarmos atentos ao conteúdo da mensagem que Deus quer passar para cada um de nós. Então, adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade, reverência, Senhor, a Ti, a tudo que é concernente ao Teu reino, ao Senhor e ao Teu reino. Então, amados, hoje vai ter algumas etapas que eu vou falar sobre esse assunto, esse tema, porque é um tema bem abrangente, que é sobre a idolatria. Vou começar a falar sobre o pecado, e a idolatria, nós sabemos que é um pecado grave, que muitos cometem, e às vezes por estarem dispersos, às vezes por ignorância, por não saber, não conhecer as Escrituras, como está escrito na palavra de Deus em Oséias 4:6, né? Que assim diz que o povo é destruído, meu povo é destruído por falta de conhecimento, de entendimento da palavra de Deus, conhecimento das Escrituras. E tem aqueles que mesmo depois que sabem da verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, anda em doutrinas vãs, servem a heresias. O que é uma heresia? É tudo aquilo contra o verdadeiro evangelho, não é? Existem várias. Existem doutrinas que pessoas adoram a imagens de escultura feitas pelas mãos humanas. Existem aqueles que se curvam a animais, a aves, a peixes, a idolatria de mulher, de homem, e são diversos. Então, assim, a idolatria, ela abrange uma série de coisas e pessoas, objetos, que diz respeito também a tudo aquilo que a pessoa substitui por algo ou por alguém que é exclusivo de Deus. Eu vou me adiantando aqui, porque o Espírito Santo está me dando a palavra, e Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e minha glória a outra eu não darei. Ou seja, o Senhor não divide a glória que é exclusiva dele. E pessoas, às vezes, querem substituir o lugar que é devido, exclusivo do Senhor, e coloca ídolos, deuses estranhos, e são diversos. Então, eu gostaria de ler alguns versículos bíblicos que diz respeito à idolatria, mas isso vai se estender por outras lives, porque o tema é bem extenso a falar. Onde nós temos em Êxodo 20 os 10 mandamentos, aí tem a parte que diz assim, embora seja Antigo Testamento, mas nós sabemos que desde do início, né, desde a criação do mundo, que existe esse tipo de pecado, a idolatria, esse pecado tão grave. Por que é tão grave? Porque as pessoas, desde aquela época, querem substituir o Deus verdadeiro, não é? E não pode ser assim. Quer substituir o lugar que é exclusivo do Senhor, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Naquela época, queria substituir o nosso Deus verdadeiro por deuses estranhos. E isso são diversos. Na continuidade de outras lives, eu vou falar, o Espírito Santo vai me usar para falar detalhadamente. Hoje não dá, eu vou fazer, como diz o ditado, né? Eu vou dar uma pincelada, resumidamente, em algumas coisas,
mais adiante outras lives, porque o assunto é bem extenso. Então, assim, não farás, está escrito em Êxodo 20, versículo 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim, assim diz o Senhor. No versículo 4, isso eu leio 3, 20, capítulo 20 de Êxodo, versículo 3, e agora eu vou ler o 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus zeloso, sou Deus zeloso que visito, não é, a maldade dos pais aos filhos. Ele quer dizer o seguinte: e uso de misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E diz também: não tomarás o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não tem por inocente o que toma o nome dele em vão. O que é tomar o nome do Senhor em vão? É quando você tem ídolos, não é? Pessoas aí vivem em negócio de umbanda, de feitiçaria e diversas outras doutrinas, e na hora que precisa do favor de Deus, meu Deus, isso é chamar o nome de Deus em vão, é mencionar o nome de Deus em vão. Quando você tem no seu coração, no seu mais íntimo, você tem fidelidade ao Senhor, então você não chama o nome de Deus em vão, porque Ele realmente é o seu Deus. E nós vemos aqui, podemos ler, né, em João 4, 24, desde a criação do mundo. Eu vou ler aqui. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não tem sombra de dúvida de quem serve a Deus, que tem fidelidade, o ama, o adora em exclusividade, não vai dividir a glória que é exclusiva dele com deuses. E é tudo aquilo que você põe no lugar que é exclusivo do Senhor, se faz um ídolo, se faz um Deus estranho. Deuses estranhos também é considerado na Bíblia imagens esculpidas. Nós sabemos que Maria é a mãe de Jesus, sempre será. Ela foi agraciada por Deus, porque nela foi encontrada virtude, uma mulher pura, no caso uma moça virgem. E a Bíblia, quando chama separada, ela quer dizer santa. Então Deus achou virtude nela, pureza, e deu essa graça. Ela foi agraciada para gerar nela, através do Espírito Santo, o Filho de Deus. E assim foi. Mas depois que Maria deu a luz ao Senhor Jesus, ela teve outros filhos. Ela coabitou com o noivo dela, né, que passou a ser o seu esposo, José. E antes de ter Jesus, ela não teve nenhum tipo de intimidade com José, só depois que teve Jesus. Então, ela é e sempre vai ser reconhecida como a mãe de Jesus. Só que Deus determinou que o filho viesse, quando está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem outro caminho, não tem deuses. Pessoas às vezes querem ficar no engano, não é? Às vezes por não ter conhecimento da verdade. E tem também aqueles que têm conhecimento da verdade, mas hesita, insiste em estar crendo, colocando sua fé em tipo de ídolos, vãos. Tem gente até que põe sua fé em bode. Tem gente que põe sua fé em sal grosso. Tem gente que põe sua fé numa simples folha de louro. Está fazendo aquilo ali de um ídolo. Tem gente que põe sua fé no dólar. Bota o dólar na carteira. Né? Às vezes numa moeda. Pessoas por aí fazem jogos de azar. E todo o dinheiro que pega, gasta ali. Está fazendo isso de um ídolo. Então, a fé, ela deve estar... A fé não é questão de sorte. A fé, como está escrito em Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Momentaneamente, nós não vemos. Mas se creres, Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus.
Então, nós vemos na Bíblia que a idolatria é um pecado grave e muitos se deixam levar por esse pecado, seja na macumbaria, seja na feitiçaria, voodoo, magia negra, se curvar, como foi citado aqui, a própria mãe do Senhor. Ele não quer que a pessoa vá pedir a Maria, mãe de Jesus. Ele quer que a pessoa peça ao Salvador, ao único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor, eu sempre lembro, o Espírito Santo me dá essa parte da Bíblia para lembrar que Jesus, antes de subir aos céus, ele falou que não nos deixaria órfãos, enviaria um outro Consolador. Ele estava se referindo ao próprio Espírito Santo. Então, assim foi, assim como ele determinou, foi. Deus amou o mundo de tal maneira, entregou seu Filho, ele levou sobre si, como está escrito em Isaías 53, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e isso nunca vai mudar. Ele vai vir para arrebatar os eleitos, os escolhidos, aquele que tiver a fidelidade a ele. E aqueles que rejeitaram ele, negligenciaram, morreram, perderam a oportunidade. E aqui, essa live é mais um motivo para chamar as pessoas a não deixar para depois. Lá em Isaías 55:6 está escrito: buscai o Senhor enquanto pode achá-lo, enquanto pode encontrá-lo. Invocai enquanto está perto, porque há a possibilidade da pessoa ainda ter a salvação. E nós não sabemos, porque a Bíblia não nos relata qual vai ser o dia do Senhor. Nós não temos conhecimento. Deus não deixou disso. O que ele disse foi que nós estivéssemos sóbrios, que ele poderia vir como ladrão a qualquer momento. O ladrão não avisa quando vem. Então, a pessoa tendo a certeza, crer, confessar que Jesus, a Bíblia diz, ao saber, lá em Romanos 10:9, ao saber, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, a pessoa é salva. E quem negligenciar e quem rejeitá-lo será rejeitado no céu. Essa pessoa vai para onde quando morrer? A pessoa, ou quando o Senhor vier e não estiver servindo a ele. Se arrepender a tempo, ainda dá tempo. Se não, a pessoa vai para o Hades. Se a pessoa morrer antes, né, de o Senhor vir, a pessoa vai para o Hades, que é um lugar que a pessoa fica um tempo até a vinda do Senhor. Mas quando o Senhor vier, essa pessoa que rejeitou o Senhor, essa pessoa, ela vai para o inferno. É tudo bíblico, amado. Não é conversa fiada, não é conversa de crente. É tudo que tem nas escrituras do Senhor. Então, o que é que o Espírito Santo chama? Alerta. Não deixe para depois. Nós não temos o controle de nossas vidas. Não é? Ninguém sabe. Há sim um dia de vir e um dia de nós irmos. Mas nós não sabemos o dia, a última oportunidade que o Senhor está dando, concedendo para aquela pessoa entregar a sua vida. Se a pessoa morrer antes de ter confessado Jesus, a pessoa perde a oportunidade de ter o descanso eterno. Amados, nunca queira ir para esse lugar de tormento eterno, o inferno, porque lá a Bíblia diz que vai ter ranger de dentes, vai ser um sofrimento eterno. A pessoa não tem mais chance de sair de lá. E muito sofrimento é lugar determinado pelo Senhor para o diabo e os seguidores dele, para Satanás e os seguidores dele. Mas todo aquele que rejeita o Senhor, é para lá que ele vai. Então, por que nós sabemos que Deus, ele deu seu Filho amado, veio em carne, veio em homem, sofreu, padeceu, foi zombado, escarnecido, levou uma coroa recebeu uma coroa de espinho na cabeça, levou a sua cruz. E lembrando que o versículo de Lucas 9:23, o Senhor disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque tem muitas pessoas que preferem estar em orgias, preferem estar em idolatria, preferem estar servindo, buscando os prazeres da carne, esquecendo, amados, que nós podemos ter sim prazeres
também da carne, mas fazer aquilo que agrada ao Senhor, né? E falando em pecado, o sexo fora do casamento é fornicação, e fornicação é pecado. Então, nós devemos valorizar os princípios de Deus, o mandamento, os dois maiores mandamentos, que é amarás o Senhor teu Deus, em primeiro lugar, amarás o Senhor, e o primeiro mandamento, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É mandamento, amados, não é merecimento, é mandamento. Nós devemos perdoar quem nos afligiu, quem nos machucou. Muitas vezes a gente ama aquele que nos afligiu, mas nós temos a opção, nós temos a escolha de certas situações na vida, ou você perdoar e querer conviver, ou você perdoar e não querer mais a companhia da pessoa. Mas assim, perdoar sempre, amados. Certa vez, um discípulo perguntou para o Senhor, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes, e ele disse 70 vezes 7. Ele deu um exemplo como se sempre perdoar. Se um irmão está com divergência com outro irmão, falar com a pessoa, né? Isso pode ser por telefone, falar com a pessoa, pedir perdão, reconciliar antes que o Senhor venha. Ele diz que a pessoa, antes de dar uma oferta no altar, reconcilia-te primeiro com teu adversário. Antes que o juiz, quem é o juiz? É o Senhor, venha. Então, assim, nós devemos ser obedientes à palavra de Deus, valorizar os princípios de Deus e ter reverência ao Senhor, respeito, porque quando você é fiel ao Senhor, você é fiel ao ser humano. Né? Aquele que teme ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. Então, eu vou deixar essa palavra aqui. E assim, alguns trechos eu posso até ler para vocês, como eu já li Êxodo 20, do versículo 4 ao versículo 5. Os ídolos não têm vida nem poder, os que fazem serão como eles. Assim serão todos os que nele confiam. Na prática de qualquer coisa, pode se tornar um ídolo se for colocada acima de Deus. Porque o Senhor deve estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Seja dinheiro, seja sucesso, prazeres materiais, outras pessoas, ou mesmo ideologia e crenças. O que constitui um ídolo é a disposição de nosso coração e mente priorizar algo, alguém acima do Senhor. Guardai-vos, aqui tem um versículo que é em Deuteronômio 11:16, e eu queria lembrar também que tem um versículo na Bíblia, Deuteronômio 7:26, onde está escrito na palavra do Senhor que nós não devemos ter imagens de escultura esculpida pela mão do homem na nossa casa, nem no nosso coração. Especificamente, o versículo fala que nós nos fazemos semelhante a ela. E o Senhor chama de anátema. Anátema é maldição. Ou seja, nós não devemos ter algo abominável aos olhos do Senhor em nossa casa. Nem tampouco em nosso coração. Porque não adianta tirar de dentro da casa, mas não tirar de dentro do seu coração. O que é que a senhora está falando, irmã? Estou falando sobre idolatria de imagens, seja de qual for a figura. Gente, esse propósito, essa missão que Deus me deu para levar o evangelho a toda criatura, eu assim faço, aonde quer que eu esteja. Guardai-vos de que vosso coração não se engane e vos desvieis e servais aos outros deuses e vos inclineis perante eles. Deuteronômio 11:16. Por isso, em tudo dai graças e reconheça somente a Deus como digno de adoração. A compreensão clara do que é a idolatria é o primeiro passo para evitar que ela se infiltre em nossas vidas, levando-nos a desviar do caminho que o Senhor traçou para nós. Como falamos, que a idolatria, em uma jornada rumo à compreensão ao coração cristão,
encontramos um pecado sutil, mas destrutivo, que está disponível, né? Esse pecado, amados, esse pecado, muitas vezes, a pessoa se desvia sem ter percepção, sabe? É aquele pecado, tem o consciente e o inconsciente. Conscientemente ou inconscientemente, a pessoa está pecando na idolatria. Mas a partir do momento que Deus abre, tira as escamas dos teus olhos, você pode ver a verdade. E qual é a verdade? Que só através do Filho de Deus, você colocando a fé, porque a fé, mediante a fé em Jesus, é que nós somos salvos pela graça. E isso não é privilégio do homem. O privilégio que nós temos é concedido através da graça, porque Deus nos deu esse privilégio. Deus nos deu esse privilégio que é estarmos servindo a Ele e com isso obtermos o descanso eterno. Está escrito lá em João 17:3. Ele é o único Deus. Ele, João, disse, é servo do Senhor. Estou com uma coisa na garganta, meu Deus. Que a vida eterna é esta, que conheçam a ti só. Por quê? Você tendo o Senhor, não precisa você ter mais nenhum outro. Até porque não existe nenhum outro. Jesus diz lá em Isaías 43:11, eu sou o Senhor. E fora de mim não tem Salvador. Não tem salvação fora do Senhor. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. A pessoa muitas vezes diz assim, não, porque Deus tem assim algumas doutrinas que falam muito de Deus, porque Deus. Amados, a pessoa precisa ter Deus, o Pai, o nosso Criador, mas ele precisa reconhecer que Deus deu o seu Filho na cruz para salvar a humanidade. Quem crê e confessa é salvo, e quem o segue é salvo. Existe também aquela necessidade da pessoa ir à igreja, ouvir os cultos, cultuar o Senhor, louvar, porque tudo isso é bíblico, tem nos Salmos, que é tudo da palavra de Deus, que nós deveríamos salmodiar, louvar, né? Na harpa, com a harpa, o som sonoro, outros tipos de sons sonoros. Então nós devemos cumprir o que está determinado pelo Senhor. Ir à igreja, confessar, batizar nas águas batismais, onde você sepulta a velha criatura, renasce em Cristo Jesus. Isso é um ato simbólico, mas representa para o Senhor que você se compromete de ser uma nova criatura, embora saibamos que as pessoas podem vir a pecar, porque somos seres humanos, não é? Mas nós devemos nos comprometer de buscar fazer aquilo que agrada a Deus. Mas se pecar, nós temos um advogado que é fiel, não é? Que zela pela nossa vida, nos defende, nos perdoa, ele é perdoador e é misericordioso, e a sua misericórdia se estende de gerações e gerações, e a benignidade do Senhor, ela não tem fim, ela é infinita. Então nós devemos, e também não devemos nos aproveitar por isso, porque a bondade do Senhor, a benignidade, ela não tem fim. Nós não devemos ficar, peca hoje, pede perdão e peca de novo. Não, a pessoa deve ter a consciência, não é? É a verdadeira metanoia, é a transformação da mente em Cristo. Buscar, de fato, se converter, de fato, ter comunhão com o Senhor. Se bem que nós sabemos que quem faz essa conversão não somos nós. Nós levamos a mensagem, mas quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o próprio Espírito Santo. É o próprio Paráclitos, o Espírito Santo. Então, aqui em Éfesos 2, vou abrir aqui, mas pode haver barulho, é porque está muito escuro. Eu estou lendo Éfesos 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nela. Você pode dizer assim, ô irmão, você entrou para falar idolatria, você se estendeu, mas é tudo diz respeito à fidelidade ao Senhor. O Senhor quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, para que a gente adore em espírito e de verdade, precisa ter fidelidade a Ele, comunhão, relacionamento. Sempre nós estamos falando nesse contexto aí, nesse parâmetro, porque diz respeito a tudo que é levado a você ter uma plenitude com o Espírito Santo. Então, estamos falando aqui adoração a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em exclusividade, em fidelidade. E quando nós estamos em fidelidade, já está dizendo, não vamos ter deuses estranhos nem ídolos. Deus abençoe a todos. Na próxima... Sim, tem outro salmo aqui. Antes de abençoar, usar a minha boca para abençoar vocês, tem o Salmo 115, onde você pode ler, que também fala sobre os ídolos fúteis, a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória por amor da tua benignidade e a tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata ou ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem som. Aliás, nem som nenhum na sua garganta. Nós sabemos que imagem esculpida, tem pessoas aí com algumas doutrinas, algumas religiões, que até para transportar, tipo uma procissão, para transportar aquele ídolo de um canto para outro, aquele Deus estranho, alguém tem que levar, porque senão não sai do lugar. Como está escrito aqui na palavra de Deus, tornem-se semelhante a eles os que fazem todos os que neles confiam. E todos que nele. Confia, ó Israel, no Senhor, ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, no Senhor, ele é o teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é vosso auxílio. Então, assim, nós sabemos que só através do Senhor nós podemos ter saúde, ter paz. Embora no mundo teremos aflições, porque assim Deus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Com isso, ele nos encoraja a nós perseverarmos na confiança, na fé nele. A fé tem que ser pautada no Senhor. Não creia, amados, em doutrinas que falam que existem espíritos. Existe um espírito que você deve clamar, você deve se comunicar, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, do próprio Deus. E não existe... existe doutrina, porque na palavra do Senhor diz que haveria falsos mestres. Tem gente que não gosta da gente, porque a gente fala a verdade. A gente tem que falar, não pode omitir. A omissão é um pecado. Então, eu não vou chegar aqui e falar para você que através dessas doutrinas alguém vai ser salvo, porque faz boas obras, faz caridade. A caridade, amado, sempre quando estou ministrando a palavra de Deus, eu menciono essa mensagem, a mesma mensagem, de que pelas obras, boas atitudes, caridades, o Senhor quer que nós façamos. Isso é o amor que nós temos para com o nosso semelhante. É mandamento, é o segundo mandamento. Amarás o teu Deus em primeiro e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você faz uma bondade, quando você faz uma caridade, você sim está agradando a Deus. É algo que agrada a Deus. Mas ter a consciência que só pela graça que nós somos salvos. Ninguém queira anular o sacrifício de Jesus na cruz, que é a graça, que ninguém pode fazer isso. E aquele que faz, ele vai sofrer consequência. Que põe sua fé em dizer que através de obras
Outra coisa, não existe reencarnação. Na Bíblia, lá em Hebreus, está escrito na palavra de Deus, Hebreus 9:27. Está determinado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não existe reencarnação. A ressuscitar os mortos, quem vai ressuscitar é o Senhor, na vinda dele. Eu te amo em Cristo Jesus. Saiba que este amor é verdadeiro. E nós devemos amar uns aos outros, assim como o Senhor determina. Inclusive no Salmo 133, o Senhor disse que nós devemos amar nosso semelhante. Nós sabemos, amado, a gente não é hipócrita, a gente sabe que no mundo a gente vai se deparar com pessoas que querem o nosso mal. Mas se ele insiste nisso, ele vai prestar conta, ela vai prestar conta com Deus. A gente faz a nossa parte. Não é só em você não desejar o mal, você praticar o bem. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Engrandecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, sobre essa live, referente ao assunto de idolatria, ela se estende por outras lives, porque não dá para falar tudo, tá bom? Eu te amo em Cristo Jesus, Deus abençoe em nome de Jesus. E repreenda todo mal, Senhor, todo mal que esteja na minha vida, na vida da minha família, na vida dessa pessoa que está ouvindo. Senhor Deus, expulsa tudo que não provém de Ti, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, seja enfermidade, seja palavra contrária, seja má intenção, seja pessoas usadas pelo inimigo para nos fazer sofrer, seja pessoas que estejam buscando nos afrontar, seja pessoas que estejam puxar o nosso tapete, no nome santo e poderoso de Jesus. E também, principalmente, Pai, pessoas que são viciadas, que sejam libertas. Todo aquele que vive oprimido, Senhor, seja qual for a opressão, pelo poder que há no nome de Jesus, sai! Todo espírito opressor, sai! Vai para o abismo e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Venha a tua paz, Senhor. Venha o teu reino sobre nossas vidas. Nós te louvamos, bendizemos e agradecemos, Senhor. A nossa vida não é um mar de rosa. Se alguém disser isso, a pessoa está mentindo ou está omitindo. Nós temos sim aflições, nós temos sim adversidades. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos rege, que nos guia, que nos protege, que nos dá livramentos e nos abençoa. E abençoa a nossa parentela. No nome santo e poderoso de Jesus. Até a próxima live. Até logo.